Quando um filho chega ao suicídio. Aqui é um tema que eu estou trazendo para conversarmos melhor sobre os pais que vieram a ter um filho que cometeu o suicídio. O suicídio é um tema muito relevante no mês de setembro e que vem crescendo muito as abordagens e as campanhas de prevenção ao suicídio. Mas, muitas vezes, a gente fala do suicídio, fala das causas do suicídio, mas não se fala muito, eu tenho observado, sobre aqueles que ficam, principalmente os pais de pessoas que vieram cometer o suicídio. Por isso que este artigo eu escrevi, está lá no meu site, abarcapsicólogo.com.br, com o título Quando um filho chega ao suicídio. É uma dor, sim, absurda. Eu costumo dizer que quando um filho comete um suicídio, os pais têm uma dor na alma. E principalmente pelo aspecto de que não se sabe o motivo que levou o filho ao suicídio. Exatamente porque a grande incógnita do suicídio é que não tem registro do motivo pela qual o sujeito se suicidou. E também falar que dá para se prevenir, assim, ou dá para prever, desculpa, dá para se ter uma percepção do sujeito se ele vai ou não vai cometer o suicídio, é uma possibilidade assim que nem a psicologia, com todo o seu aparato, com testes, conseguiria ter essa certeza. Tanto é que muitos casos de suicidas são pessoas que ninguém esperava que ele pudesse ou ela pudesse vir a cometer o suicídio. A única coisa que nós temos a certeza é de que hoje 80% das pessoas que vieram a cometer o suicídio estavam depressivas. O Brasil chega no índice agora em 2022, através de uma pesquisa do Covitel, né, que fala sobre que quase 30 milhões de brasileiros estão com diagnóstico de depressão. E sabemos que 80% dos casos que chegam ao suicídio é decorrente de uma depressão não tratada. Então a gente já sabe parte da causa, mas é difícil prever se o sujeito vai ou não vai cometer o suicídio. E com os pais, então, este sofrimento, essa dor da alma, leva os pais a ficarem se sentindo culpados. Porque sempre vai haver alguém que vai questionar, poxa, será que não perceberam que essa pessoa, que esse filho estava doente ou estava com depressão? Poxa, não conseguiram prevenir ou foi um descaso? A sociedade, ela castiga, né? Ela é cruel. E os pais ficam muitas vezes diante de um né, de um episódio desse, de uma situação que um dos filhos foi ao suicídio, ficam praticamente isolados, porque as pessoas também não ficam perto ali da família, dos pais, para estar solidarizando esta perda. Mas o principal sofrimento é a pergunta: por que a pessoa cometeu suicídio? E aí, geralmente, os pais têm essa culpa de algum erro que pode ter cometido no processo de educação. E é interessante, né, gente? A gente fala muito de filhos em rodas de amigos quando eles estão bem, quando eles estão conseguindo encaixar nos estudos, no trabalho, quando estão tendo algum sucesso. Mas quando o filho está tendo algum insucesso ou passando por algum problema, a tendência é da gente não falar. Isso é uma tendência quase que geral dos pais. A gente conta muitas glórias quando os filhos estão na glória e acaba se escondendo e não comunicando quando os filhos estão em sofrimento ou em algum problema comportamental. Imagine então, diante de um cenário que um filho vem a suicidar-se e os pais ficam numa situação assim, de mãos atadas, isoladas. É uma situação que realmente traz esse sofrimento. Tanto é que esse tema é tão recorrente que esse quadro que eu pintei, que está ao fundo aqui nessa apresentação, que eu fiz no mês de setembro, né, de uns 2 anos atrás, eu fiz essa ponte, que é a terceira ponte, que liga a cidade de Vitória à Vila Velha. É uma ponte muito bonita e que agora, neste mês de setembro, já está bem avançada as obras de contenção, assim, estão criando uma ciclovia nos lados da ponte
com um dos objetivos de coibir ou diminuir o número de suicídio que acontece nessa ponte. Então não é à toa que eu coloquei essa tela lá no fundo, porque esse tema, ele realmente mexe muito. Todas as vezes que a gente passa numa ponte, né, nessa ponte, terceira ponte, aqui em Vitória para Vila Velha ou vice-versa, é difícil quem não lembra que nesta ponte muitas pessoas suicidam. Há indícios até de mais de 80 por ano, a média, e muitos outros que não são relatados, né? E a questão é, e os pais, como eles estão diante de um cenário pós-suicida, que eles ficam isolados, sozinhos, sem poder comunicar essa dor? Então, a dica que eu dou, gente, para quem conhece pais, para quem conhece famílias que tiveram pessoas na família que veio ao suicídio, de se aproximar, de serem solidários, de fazer presença, de estar ali ao lado, escutar também o pai, a mãe, ver o que eles têm para falar deste cenário, sabe? Então é muito importante isso. Outra dica que eu dou é de começarmos a olhar para as pessoas dentro de casa para pelo menos identificar o estado emocional dessas pessoas, para ver se elas realmente estão no seu estado de humor adequado ou se estão com um estado de humor que aparece muito essa posição depressiva, esse olhar depressivo, esse isolamento social. E é importante lembrar que muitos adolescentes têm ficado muito isolados no computador, né, que começam a cometer a autoagressão e, ao mesmo tempo, também, neste isolamento social, a tristeza. Então, isso é um caminho que pode levar, sim, a um suicídio. Então, a dica que eu dou é que os familiares, dentro de casa, que as pessoas possam se olhar mais, se aproximar mais uma das outras e tentar identificar se existe algum indício de depressão ou alguma depressão que está sendo instaurada, que é daí que começa a prevenção. Lembrando que 80% dos casos de suicídio são pessoas que estavam com diagnóstico de depressão ou estado depressivo. Então esse é um caminho quase que único de percepção. Outras situações de pessoas que vêm ao suicídio que não tinha nenhum quadro de depressão é o que não dá para se prever. Aí já são os dilemas da individualidade e da nostalgia daquele que porta esse desejo do suicídio e carrega com si. E uma hora vem a cometer o ato. E a dor é de quem fica sempre. Lembrando que o principal motivo da dor é de não se saber ao certo o porquê a pessoa veio cometer o suicídio. Então, gente, falar de suicídio, então, no mês de setembro, é lembrar sobre a depressão. Na sua família, tem pessoas que estão com sentimento depressivo, tem pessoas que estão com depressão, estão sendo tratadas com psicoterapia, com abordagem da psiquiatria, medicação. Como que está sendo feita essa atenção? Na sua casa está havendo aproximação, vínculos afetivos, trocas de informação, troca de conhecimento, diálogo, conversa, enfim, um ambiente afetivo e que seja viável estar convivendo nesse ambiente? São todas temáticas que podem estar ajudando na prevenção ao suicídio, tá bom? Então, a todos aqueles que perderam filhos por demanda do suicídio, que vocês possam não se apegar ao sentimento de culpa, mas buscar perspectivas daqui para frente, de construir um ambiente familiar bastante solidário, bastante humanizado e bastante afetivo, tá bom? Um abraço e qualquer coisa estamos por aqui para tirar dúvida sua. Até o próximo vídeo.